Eu admito, uma das séries que eu mais gostei dos últimos tempos é a série Love, Death Robots. Eu gostei de todos os episódios? Não, mas eu gostei de quase todos. E eu gostei tanto que neste tutorial eu vou te ensinar como fazer a abertura da série usando o After Effects e um pouquinho de Illustrator. A gente começa no Illustrator, depois a gente vai pro After Effects. Então já abre o Illustrator e vem comigo. Vamos, é sério. No Illustrator, a primeira coisa que você vai fazer é criar um arquivo novo. Então você vai clicar do lado esquerdo em New File. E no File é só você mudar as opções aqui, ó, para Pixels, ou seja, eu vou usar o mesmo formato que seria um formato de vídeo. Como assim formato de vídeo? Tipo HD, Full HD, 4K. Neste caso, a gente vai usar essas medidas aqui, ó. Coloca Pixels e coloca 1280 por 720. Esse é o formato HD. Ah, mas se eu quiser um Full HD? Aí você coloca um tamanho equivalente. Mas eu vou fazer esse aqui porque não é um tamanho nem tão grande, nem tão pequeno e funciona bem, tá bom? Tá bom, professor! Então coloca aí, ó, Pixels, 1280, 720 e é só clicar aqui embaixo na opção de Create. Pronto, a gente já tem aqui um local para trabalhar dentro do Illustrator. Lembrando que aqui eu não vou explicar as coisas mais básicas do Illustrator. Mas por que está com preguiça? Um pouco, e eu já expliquei também as coisas mais básicas se você clicar neste tutorial aqui em cima. Então assiste lá para você entender como é que o Illustrator funciona, depois você volta para esse tutorial. Isso só se você não sabe nada do Illustrator. Se você sabe um pouquinho, pode continuar aqui comigo. Primeira coisa, aqui, se você for ver as partes mais básicas, né, desse formato do desenho, a gente vai ter o quê? Um retângulo aqui. Esses retângulos, esses formatos, eles estão todos preenchidos de uma cor, tá? Mas eu vou fazer só as formas aqui. Aqui a gente tem tipo um coraçãozinho, e aqui a gente tem como se fosse um mais, né, um símbolo de mais, ou um símbolo de X, depende de como ele fica, porque tem hora que ele fica de pé, tem hora que ele fica meio deitadinho, certo? Então são os elementos que a gente vai fazer. Vou começar por onde? Por este aqui, que é um retângulo, depois a gente vai aproveitar para fazer esse aqui, e por último a gente faz o coração. Por que eu não estou fazendo no After Effects? Professor, por que você não fez no After Effects direto? É porque tem uns elementozinhos aqui, que são um pouquinho mais chato de fazer no After Effects, pelo menos nas versões que eu estou usando. Então a gente desenha no Illustrator, que é mais fácil para desenhar, e a gente leva no After Effects para fazer o quê? As animações. Este é um fluxo de trabalho muito profissional. Você usa um software, um aplicativo para fazer os desenhos e um outro para fazer as animações. Tá bom, professor, vamos logo. Vamos logo. Então aqui, ó, você vai clicar nesta ferramenta, que é a ferramenta de retângulo. Clique e arrasta na tela. Pronto, a gente já desenhou um retângulo aqui. Para a gente manter as mesmas proporções, ou seja, o mesmo tamanho do retângulo, o que você faz? Com ele desenhado, vem do lado direito na opção de Properties. Em Properties, é só você mudar esses dois valores. Aqui é a largura e aqui é a altura do objeto. Então no primeiro, que é o W, eu vou colocar 200 e no de baixo eu vou colocar 30. Então é um retangulinho meio esticadinho assim. E se você quiser posicionar exatamente no meio da tela, com ele selecionado do jeito que tá, vai no painel de Properties e aqui embaixo você tem a opção de Align, tá vendo? Tô vendo, professor, onde é que eu clico aqui? Clica neste ícone, ó. Clicou no ícone, ele vai alinhar certinho na sua vertical ou horizontal, nunca lembro. Horizontal. Eu sempre me confundo com essas paradinhas aqui. Não com horizontal e vertical, que eu sei o que é horizontal e vertical. Mas eu me confundo com o botão. Que burrice. Outra coisa. Aqui do ladinho, ó, você tem esse símbolo, que é uma setinha. Essa seta vai inverter, ou seja, o que é branco fica preto. Ou seja, branco tá dentro da forma e preto tá do lado de fora. Clicando aqui, ó, ele inverte. Então dentro fica preto e do lado de fora fica branco. Só que este branco, por mais que você não enxergue, porque o fundo aqui é branco, nós vamos apagá-lo. Então clica aqui, ó, neste ícone, que é esse quadradinho aqui, ó, que tem esse fundo vazado, e com ele selecionado você vai clicar neste minúsculo ícone aqui, ó, que vai fazer com que a gente apague esse contorno branco. Mas a gente não vê contorno branco. Eu sei, é porque o fundo é branco, mas confia, o contorno branco existia. Uma pequena pausa para tomar um gole d'água. Que maravilha. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Uma vez que eu já coloquei esse primeiro retângulo na tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse cara e vou duplicar. Então eu posso vir com esta ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção. Com ela você pode clicar em cima e mover o objeto para lá e para cá. Mas não é isso que nós queremos. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou segurar a tecla Alt e aí quando eu seguro Alt eu movo esse aqui, ó. Então ele já move duplicando. Pode posicionar um pouco mais para cima aqui. O que acontece é, como eu mudei as opções de cores aqui embaixo, esse painel ficou aparecendo aqui flutuante. Eu não quero esse painel. É só clicar no xizinho aqui, pronto, ele simplesmente foi embora, tá bom? Aí faz o seguinte, ó, com a ferramenta de seleção, você pode selecionar o elemento que você quer, certo? Ou esse retângulo embaixo, ou esse aqui de cima. Clica no de cima para ficar selecionado, e aí você vai vir aqui nas opções de Properties. Em Properties, de novo, você tem a largura e você tem a altura. Eu vou mudar os valores aqui da largura para 100 e a altura eu vou deixar 25, que é um pouquinho mais amassadinho do que o outro estava. Esse aqui vai ser como se fosse aquele olhinho da direita, que é tipo um mais ou um X. Mas só tá um tracinho, ele não tá um outro tracinho ali, como é que faz?
Que bom que você perguntou. Faz o seguinte, ó. Com a ferramenta de seleção, eu vou clicar sobre esse carinha para selecioná-lo. Aí eu vou pressionar Ctrl C, mas eu não vou pressionar Ctrl V. Se eu colocar Ctrl V, ó, ele vai colar num local maluco. Eu vou pressionar Ctrl Shift V. Mas professor, como é que eu faço isso aqui pelos painéis? Olha só, seleciona o objeto, vai lá em cima na opção de Object aqui. Na verdade, Object não, você vai em Edit, estou louco. Você vai colocar essa opção aqui, ó, de Copy, para copiar. Depois você vai de novo lá em cima em Edit e você coloca essa opção chamada Paste in Place. É a mesma coisa que eu usei dos atalhos, né? Ctrl C para copiar, Ctrl Shift V para colar exatamente em cima da posição dele, ó. E aí quando você clicar em arrastar, você vai ter dois. Só que a gente não vai arrastar, você vai selecioná-lo e com o mouse bem aqui no cantinho, ó, você percebe que ele muda de ícone, tá vendo? Fica uma setinha meio que curvadinha para lá e para cá, tá vendo? Tô vendo! Então clique e arrasta aqui, ó, e gira esse objeto. Se você quiser, você pode segurar a tecla Shift e ele gira certinho ali, ó, e trava nesse ângulo e deixa certinho de pé. Mas se ficar difícil... Nossa, tá muito difícil de girar aqui nesse cantinho, eu não consigo clicar no cantinho certinho. Então o que você faz? Seleciona essa parte e vem aqui em Properties e você pode mudar aqui a rotação do objeto. Então aqui na parte da rotação você coloca 90 graus, aí ele vai girar certinho e ficar na vertical. Outra coisa, com o elemento selecionado aqui, ó, você percebe que ele tem essas bolinhas, tá vendo as bolinhas? Tô vendo, professor, o que é isso aqui? Essas bolinhas servem para você clicar e arrastar, puxando no sentido do meio do objeto aqui, ó, e ele arredonda os cantinhos. Então, esse xizinho do olhinho dele meio que tem esse esqueminha. Então, um é retinho e o outro é um pouquinho mais curvadinho. Agora eu vou fazer aqui o quê? O coração. Para fazer o coração, mesma coisa, só que em vez de duplicar, eu vou fazer outro retângulo mesmo, ó. Clique e arrasta, com o retângulo selecionado, do jeito que tá, eu vou mudar as opções da proporção. Então, eu vou deixar 100 de largura e de altura 50. Agora eu vou fazer o seguinte, o coração, se você for pensar, né, ele vai ser tipo isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui meio curvado, aí eu vou fazer como se fosse um outro negócio aqui. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é o quê? Primeiro arredondar esse canto, depois eu vou girar tudo isso para que ele fique desse jeito aqui, ó. Que é exatamente a mesma forma que a gente tem. E aí eu vou apagar essa parte e essa parte. Eu sei que parece confuso, mas relaxa que vai ser facinho. Primeira coisa que você vai fazer, ó. Usa esta ferramenta aqui, ó, para selecionar esse retângulo. Selecionou? Selecionei, professor. E agora? Agora você vem com esta ferramenta aqui, ó, que se chama Direct Selection. O que ele faz? Ele consegue selecionar exatamente os pontinhos do quadradinho. E eu vou selecionar esses dois pontinhos aqui, ó. É só clicar e arrastar e pegar esses dois aqui da esquerda. Aí aparece aquelas mesmas bolinhas que a gente viu antes. Você clica e arrasta no meio do sentido. No meio não, né? No sentido do meio do objeto, até ele arredondar o máximo que dá. Do jeito que está aqui, bem bonitinho. O que você faz agora? Vem com a ferramenta de seleção de novo, seleciona esse objeto, se ele não estiver selecionado, Ctrl C, Ctrl Shift V, que é a mesma coisa que a gente fez com esse aqui. E nas opções do lado, se você quiser, você pode girar também aí, ó, uns 90 graus. Na verdade, eu coloquei 90, eu acho que é melhor menos 90. Aí ele vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui. Legal, tá quase um coração. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar esses dois. Para isso, com uma ferramenta de seleção, clique, arrasta e faz isso aqui, ó. Aí você vai pegar os dois elementos, que são esses dois que a gente tem. Aí eu posso vir e fazer o seguinte, eu vou apagar esse quadradinho que tem aqui e esse quadradinho aqui. Para isso, presta atenção, olha só que legal. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que se chama Shape Builder. O Shape Builder, eu posso segurar a tecla Alt e clicar em cima de alguma forma que eu quero apagar. Então eu vou clicar nessa aqui de baixo, ó, e depois nessa aqui da direita. Pronto, temos um coraçãozinho. Só que antes disso, o Illustrator, né, quando eu desenho aqui, ele ainda sabe que essa aqui, ó, é uma forma, essa é uma outra forma e essa é uma outra forma. Então eu vou juntar tudo isso. Para juntar, você vai do lado direito em Properties, lembrando, seleciona tudo isso aqui. Se não tiver selecionado, vai em Properties, vem aqui na opção de Pathfinder e clica nesse botãozinho aqui, ó. Esse botão une tudo. E agora nós temos exatamente um coração. Só que o coração tá meio de lado, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ou vir com a ferramenta aqui, ó, de rotação, e aí eu clico no cantinho, segura Shift e gira. Conforme você segura Shift, ele dá uma travadinha. Acho que ele gira o quê? 45 graus, né? Ou você pode vir diretamente aqui, ó, e mudar o valor para ele. Deixa eu ver aqui uns... Acho que eu vou colocar o quê? Menos 45? Aí, ó, coloquei menos 45, automaticamente ele já colocou certinho aqui pra mim. Na verdade, menos 45 aqui, pra esse desenho, ele colocou 315 graus. É só você fazer isso, tá? Coloca menos 45, ele gira certinho, você tem esses elementos aqui na tela. Pronto, já temos os objetos, agora falta o quê? Falta a parte mais legal, que é a gente animar tudo isso. Só que antes, eu vou só meio que organizar isso aqui de um jeito um pouco melhor. Pra isso, eu vou selecionar a ferramenta aqui de seleção, vou pegar essa barra aqui, que já tá no meio certinho, vou clicar e arrastar segurando o Shift, ó, pra ela ficar alinhada certinho aqui no meio, e vou descer só um pouquinho. O coração também eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, de forma que ele não fique alinhado aqui, ó, nesse cantinho. Esse cantinho não vai se alinhar certinho com esse, vai ficar um pouquinho mais para fora. E eu posso pegar esses dois elementos aqui, ó, selecionando eles, e vou jogar um pouquinho mais para baixo também. Esses elementos aqui, tem um negocinho que é o seguinte, eles são meio que tombadinhos, eles não são mais certinho, eles começam meio que num X assim, ó. Então só falta girar esses caras também. Então seleciona os dois aqui, selecionou, vem bem no cantinho aqui, ó,
com aquela setinha que eu te falei que é uma setinha meio curvada, clica e arrasta, segura Shift e ele vai girar nesse sentido. Quando ele gira, o que acontece? Eu não sei você, mas eu acho que essa parte aqui, ó, né, esses cantos desse, parece um pouco maior do que esses daqui que estão arredondados. Então seleciona esse aqui e com a ferramenta de seleção, você vai vir bem aqui, ó, nessa partezinha em cima, clica e segura segurando o Alt, tá vendo? Aí ele aumenta em cima, embaixo, ou diminui em cima e embaixo. Eu vou diminuir só um pouquinho. Tipo isso aqui, eu acho que já tá ótimo. E a ideia é manter esse carinha aqui também, mais ou menos seguindo a mesma proporção do lado. Então a gente vai ter isso aqui e esse aqui ó, meio que um pouquinho pro lado, ó, desse cara um pouquinho pra fora, tipo isso aqui. E esse aqui mesma coisa, vai ter o alinhamento dessa boquinha, a gente joga um pouquinho só pra fora. Então eu vou selecionar os dois e jogar só um pouquinho mais pra dentro, tipo isso aqui. Se você quiser, você pode usar as réguas. O senhor tá confuso isso aqui, porque não dá pra saber se tá alinhado ou não. Que maravilha que você pensou nisso. Então olha só, você vai vir aqui em cima na opção de View. Em View você pode usar essa opção aqui chamada Rulers. Em Rulers você coloca aqui o Show Rulers. O atalho é Ctrl R. Aí o que eu posso fazer? Ó? Eu posso puxar uma régua aqui de cima para achar o topo desse coraçãozinho. Ó. Então coloca exatamente no topo do coração, acho que aqui tá legal. Então, ó, só para ter uma noção. E aí eu vou puxar um aqui pela lateral, ó, e pela lateral a gente alinha aqui no cantinho da boca e mais um no cantinho da boca na direita. Com isso a gente consegue ter mais ou menos uma noção dos elementos, se eles estão um pouco para cima ou para baixo. Eu vou puxar só mais um aqui de cima, ó, e colocar na base do coração, tá vendo? Então esse elemento aqui, ele tá um pouco mais para cima do que o coração. Na questão dele aqui pro lado, se você for ver, ó, ele tem praticamente a mesma medida daqui do que o coração. Então beleza, só que eu vou selecionar esse X aqui e vou jogar um pouco para baixo. Só que clicar e arrastar aqui com o mouse talvez seja meio chatinho. Então a gente vai usar as setas do teclado mesmo, ó. Usa as setas aqui para baixo e para cima, ó. Pronto, já alinhei um pouquinho melhor. As réguas eu não preciso mais, né? Porque automaticamente, na verdade o Illustrator está maluco, porque quando eu dou o zoom aqui, as réguas somem, depois aparece. Mas se você não quiser as réguas, vai de novo lá em cima em View. Depois em View, você pode colocar essa opção aqui, ó, de Guides. Em Guides você coloca essa opção chamada Clear Guides. Aí eu vou limpar aqui essas opções todas. Tá aí o nosso rostinho, que tá muito legal, acho que tá bem bonitinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar isso aqui para quando eu for levar no After Effects. Então para isso, presta atenção. Você vai vir aqui, ó, no painel de Layers. Em Layers, você só tem uma camada. Qual é o problema disso? Qual é o problema? Não tá tudo certo? Então, teoricamente tá certo, mas é que o After Effects, ele vai identificar cada objeto que eu posso animar como uma camada separada. Então eu vou separar os elementos em camadas diferentes. O que você vai fazer? Você vai selecionar essa camada clicando sobre ela. Aí você vai vir aqui, ó, e clicar nessas três linhas. Acho que são 3 linhas, né? 3 linhas. E você vai colocar essa opção aqui, ó, que não está aparecendo aqui, porque a captura de tela não está mostrando. Deixa eu só puxar isso aqui pro lado para ficar mais fácil para você. Agora sim, você vai clicar nas setinhas aqui, ou melhor, nas linhas, e você vai colocar essa opção chamada Release to Layers Sequence. Olha o que ele vai fazer. Deixa eu só colocar o painel de volta onde ele pertencia. E aí no Layers, olha só, você percebe que agora eu tenho várias camadas, tá? Camada 2, 3, 4, 5. Você vai selecionar a camada 2, segura o Shift, seleciona a camada 5 e move tudo para fora. Quando você move para fora, agora sim eles são camadas. Eles eram subcamadas, né? Eram camadas dentro de uma camada que não funcionava no After Effects. Agora vai funcionar. Então pega essa aqui de cima, ó, Layer 1, e arrasta aqui embaixo nessa lixeira, porque eu não preciso da camada número 1, e eu vou renomear esses caras. Então essa aqui, ó, que é o Layer 2, que é o coração, eu vou clicar 2 vezes sobre o nome e vou colocar coração. Esse aqui, ó, se você quiser, você pode usar o olhinho até pra gente saber qual é esse traço, ó. Eu vou colocar o nome desse cara aqui de traço... Oxe, tô escrevendo tudo errado. Redondo. Esse outro aqui de baixo, ó, é esse outro tracinho. Vamos colocar aqui traço reto. E esse aqui de baixo, que é a boca, eu vou colocar boca. Poderia ser só traço, linha, o que você achar mais interessante. Eu tô achando que esses nomes aqui fazem um pouco mais de sentido, tá bom? Tá bom, professor, e agora? Vamos pro After Effects ou não, pelo amor de Deus? Calma, a gente vai. O que eu vou fazer? Eu só vou salvar aqui. Então, para salvar, você vai lá em cima na opção de File. Depois você clica na opção aqui, ó, de Save. E no Save, é só você definir onde você vai salvar. Eu vou colocar na área de trabalho mesmo aqui. Eu vou criar uma pastinha aqui com o botão da direita. A gente coloca Novo. Vou colocar Pasta. E no pasta, dentro dela, eu vou dar o nome aqui de Love, Death e Robots. Estou colocando as letras aqui, então eu vou colocar LDR e vou dar o nome aqui para After. Só para saber que é para o After Effects mesmo. E aqui embaixo a gente clica na opção de salvar. O Illustrator vai confirmar. Você quer salvar nessa versão 2020? Pode ser, tá? Qualquer versão que você coloca aqui, geralmente o After Effects entende bem. Principalmente as versões mais novas. E aí eu vou dar simplesmente um OK. E aí eu posso fechar o Illustrator nesse xizinho aqui em cima. E a gente vai agora para onde? Para o After Effects. Eu só vou tomar mais um golinho d'água, porque hoje eu tô falando demais. No After Effects, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer para cá o arquivo do Illustrator. Então, se você quiser, você pode vir aqui em cima, ó, na opção de File, Import, depois você coloca a opção de File, e aí você pode trazer o arquivo do Illustrator, ou se você estiver no Windows mesmo, Windows Explorer, você pode arrastar o arquivo direto. Então, eu vou na área de trabalho aqui, na área de trabalho eu vou colocar a opção aqui da nossa pastinha, essa pasta mesmo que eu coloquei esse
nome de pasta, acho que eu tô louco, né? Deixa eu mudar o nome da minha pasta, que tá um nome horrível aqui, ó. Vou colocar um outro nome, porque isso aqui tá muito estranho. Vou colocar aqui Projeto Lindo Tutorial Eber Simeone, que é meu nome. Agora sim, tem esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ó, você pode clicar e arrastar e soltar diretamente aqui. Então clicou e arrastou, pronto. O After Effects já entende. Você vai... Presta atenção, presta atenção. Respira, fica calmo, fica calma. Você vai vir aqui na opção de Import Kind, você vai colocar essa opção aqui de Composition, se não estiver Composition. E aqui embaixo em Footage Dimensions, você vai colocar Layer Size. Isso vai fazer com que ele entenda tudo isso aqui como uma composição, ou seja, ele vai entender aquelas camadas todas que a gente separou. Então coloca Composition, Layer Size, clique em OK e pronto. Automaticamente o After Effects faz o quê? Já cria uma composição, que é essa aqui, ó, que é o nosso arquivo. E aí eu posso clicar sobre essa composição 2 vezes e este projeto já abre aqui. Quando ele abre, eu sei que você vai dizer, professor, a gente perdeu tudo, tá tudo preto, não tem nada. Não, não é que não tem nada. É que por padrão, quando você traz uma coisa do Illustrator, aquele fundo, aquele background branco, é meio que um fundo vazio. O After Effects não entende aquilo. Então eu preciso criar um fundo aqui para o nosso projeto. Para isso, você vai lá em cima na opção aqui ó, de Layer New e coloca essa opção chamada Solid. Professor, eu sou um aluno avançado, qual é o atalho? Ctrl Y. Colocou Ctrl Y, é só você clicar nesse botão aqui de Make Comp Size. Esse Make Comp Size faz com que essa cor que a gente está colocando fique do tamanho dessa composição, que é 1280 por 720 que a gente fez lá no Illustrator. E vem aqui na opção de Color e coloca a mesma cor que a gente colocou no Illustrator, que é um branco. Dá um OK e dá um OK de novo. Ainda não dá para ver nada, porque essa camada está na frente das outras. Então clique, arraste e solta embaixo de tudo. Pronto, agora está certinho todos os elementos, os mesmos nomes que a gente colocou e as camadas que a gente colocou agora com essa camada de sólido. Então nós já podemos fazer o quê? Animar essa composição aqui. Só que antes de animar, calma, presta atenção. A minha composição aqui, ó, ela tá com 15 segundos. E essa animação, ela não é tão longa, ela tem tipo uns 5 segundos no máximo. Então você pode selecionar aqui, ó, essa composição chamada LDR para After, vai lá em cima em Composition, coloca Composition Settings e você vai mudar esse valor aqui de Duration, apaga tudo e coloca 0,5, desculpa, tô louco, volta, 0, nada, você vai colocar 0,500. Isso faz com que a duração toda dela seja 5 segundos, é só você dar um OK. Então, beleza, 5 segundos tá ótimo pro que a gente quer fazer aqui. Agora, uma pequena observação importante antes da gente começar. Se você não sabe nada de After Effects, eu não vou explicar as coisas mais básicas aqui também, como eu fiz no Illustrator, porque o Illustrator também não expliquei as coisas básicas. Então, se quiser aprender sobre o After Effects, clica neste link aqui, ó, que é o card. O card tá aqui ainda ou ele tá lá embaixo? Eu já nem sei, o YouTube tá tão diferente, mas clica no card para você aprender como usar o After Effects nas coisas mais básicas e já criar o seu primeiro projetinho nele. Aqui eu vou seguir pro nosso projeto, que é essa animação toda, beleza? Beleza, professor? Então vamos embora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é converter as camadas. Por quê? Porque eu queria pegar alguns elementos, que são esses aqui, e poder esticar mais para lá e para cá e fazer algumas alterações. Do jeito que as camadas estão aqui, não dá para fazer isso. Então eu vou selecionar todas as camadas, ó, clique em uma delas, segura o Ctrl e clica nas outras, não o sólido, tá? O sólido não, só as camadinhas que a gente trouxe do Illustrator. Clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita, vem aqui na opção de Create e coloca Create Shapes from Vector Layer. O que isso aqui vai fazer? Vai transformar essas camadas em shape, ou seja, eu consigo distorcer as formas agora e fazer mais manipulações. Só que ao fazer isso, o After Effects cria essas camadas chamadas Outline. E aí tem as camadas originais ainda, que são essas que tem o símbolo do Illustrator. Eu vou selecionar todas do Illustrator aqui e vou dar um Delete. Professor, tem certeza? Então, se você quiser, você pode manter. E você mantém as camadas escondidas igual elas estão aqui, mas eu não quero. Essas camadas eu não preciso mais porque os desenhos estão certinhos aqui, então está show, perfeito. Hora de animar isso aqui. Vamos lá, para animar eu vou começar pelos mais simples. Então eu vou vir nessa aqui, ó, que é a nossa boca, entra nas opções da camada, vai lá na opção de Contents, vem Group, vai em Path e clica na opção Path. O que é o Path? O Path é o formato, é a forma que a gente tem, que são aqueles 4 pontinhos no canto aqui, ó, que você vai ter, e esses 4 pontinhos formam exatamente esse retângulo meio esticado que a gente tem. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, eu vou ficar no tempo 0 aqui, ó, e vou criar um keyframe de Path. Vou avançar uns 10 frames, então pega aqui a sua agulha, ó, e aí você pode vir aqui e dar uma olhadinha nesse último valor. Quando eu chegar em 10, você para. E aí eu vou criar mais um keyframe. Só que não esqueça, o primeiro keyframe é no reloginho e os outros keyframes a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. Então qual que é a ideia? Eu criei 2 momentos onde eu quero que a forma desse objeto esteja diferente. Só que eu não modifiquei a forma. Então os 2 pontos aqui estão iguais. Tem as marcações de tempo? Tem, porque tem os keyframes. Mas eles estão iguais. Então eu vou pegar a minha agulha, voltar para o tempo 0 e no tempo 0 certinho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui e eu vou vir com essa ferramenta de seleção, vou clicar e arrastar formando uma área para pegar esses 2 pontinhos da lateral aqui, ó.
Então selecionei, é igual o Illustrator, tô pegando aqueles pontinhos do cantinho. Agora eu posso clicar em cima de qualquer um dos pontinhos, esse ou esse, tanto faz, clique, arrasta e puxa pro lado. Só que aí, ó, ele acaba meio que subindo ou descendo. Então segura Shift, aí ele mantém certinho, alinhado. Eu vou esticar um pouquinho, até mais ou menos aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os 4 pontos dele e vou mover para minha esquerda, segurando o Shift também para fora da tela. Ou seja, o primeiro ponto, ele vai ficar esticado e longe da tela, e no segundo keyframe ele já está meio que fechadinho e já está na posição certinha. Então nós temos essa animação, ó, coloca no tempo 0 e pressiona espaço, ó. É isso aqui, você tem a barrinha vindo da esquerda para a direita. Só que eu não sei você, mas eu acho que a maneira como esse negócio está mexendo aqui tá meio sem graça. Então eu vou mudar o gráfico de velocidade, fazendo com que o momento final da animação seja um pouquinho mais suave, ele pare um pouquinho mais devagar. Para isso, presta atenção, você vai clicar em cima do nome Path e vai clicar nesse botão, que é o nosso gráfico de velocidade. Aqui você faz o seguinte, ó, clica no quadradinho aqui. Com o quadradinho selecionado, você percebe que no cantinho aqui você tem essa bolinha amarela, tá vendo? Tô vendo! Clica na bolinha amarela, puxa tudo para baixo, até ela travar aqui, ó, nessas linhas pontilhadas, e depois você puxa tudo para sua esquerda. Isso faz com que o começo do movimento seja mais rápido e o final seja mais suave. Mas calma. Presta atenção. Se você quiser, o legal é você mudar essa opção aqui, ó. Então clica neste ícone e coloca Edit Speed Graph. Aí você consegue mudar isso aqui de forma que você enxergue o gráfico igual o meu. Se você pressionar espaço, olha só que legal. O começo é bem rápido e ele vai parando um pouco mais devagar. Tá aí, nossa boquinha está completamente animada. Nossa boquinha, né, ou nossa barrinha, teoricamente é a mesma coisa, mas você sabe que isso aqui é como se fosse um rostinho, não sabe? Eu sei sim, professor. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. O gráfico de velocidade é o que faz a grande diferença no quê? Nas animações que você faz. Porque quando você muda para algumas coisas serem mais rápidas ou mais devagar, é onde você cria uma sensação muito mais profissional. E se você não sabe nada do gráfico de velocidade, clica nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu te explico tudo que você precisa saber. É um tutorial maravilhoso que eu acho que você deveria assistir. Não precisa assistir agora, tá? Porque aqui você vai fazer meio que passo a passo. Mas assiste depois, só para você entender como é que o gráfico de velocidade funciona e como ele pode deixar as suas animações mas muito melhores. Uma vez que eu já fiz aqui o que era para fazer, eu vou sair aqui do gráfico de velocidade, porque eu não preciso mais, e essa animação tá certinha. Vamos animar outros elementos. Eu fiquei na dúvida se a gente animava o coração primeiro ou essas linhas, né, essas retas aqui que a gente vai ter, mas eu acho que eu vou animar o coração. Então eu vou clicar nessa setinha aqui do lado, ó, e esconder essa parte da boca, e a gente vai lá pro coração. No coração, o que eu vou fazer? Eu não vou animar nesse mesmo path aqui, porque eu não quero modificar a forma, eu só quero que ele aumente e diminua de tamanho. Então o que você vai fazer? Entra nas opções do ladinho aqui, vai em Transform, e em Transform você tem Scale. O Scale é a propriedade que controla o tamanho dele. Então eu vou vir no tempo 0, criar um keyframe aqui de Scale, eu vou avançar uns 5 quadros aqui, ó. Para isso você pode vir aqui e arrastar a sua agulha um pouquinho mais para frente, até o tempo 5, ou você pode usar as teclas Page Up e Page Down. Se você pressionar Page Down, você amansa é ótimo, né? Você avança de tempos em tempos, ó. E aí você vai indo e tudo mais. Se você pressionar o Page Up, você volta. Então eu vou pressionar Page Down 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cair exatamente no tempo 5. Vou criar um keyframe aqui certinho e vou avançar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e criar mais um. No tempo 0, fica em cima do tempo 0, eu vou mudar o valor da escala para 0. Ou seja, ele vai estar tão pequeno que está invisível. Vou ficar em cima do segundo keyframe e eu vou mudar o valor. Então você pode clicar aqui e arrastar, ó, e colocar um valor tipo perto de uns 110 mais ou menos. Se você não conseguir, Professor, eu não consegui colocar 110 certinho. o que você faz? Digita. Então clica em cima do número que está aqui e coloca 110 e dá um Enter. Olha só a sensação, ó. É como se o coração pulsasse, ó. Ele vem tuf, com uma certa velocidade, depois ele avança um pouco mais do ponto e ele volta. É uma sensação de você fazer... Na animação a gente tem um nome para isso, né? Eu sempre esqueço o nome em português, mas é Follow Through Overlapping no inglês, que significa quando você faz um movimento rápido, as coisas não param do nada, né? Tá vendo? Ó, que nem minha mão mexendo aqui, ela vai dar um tranquinho e aí ela para. É esse tipo de sensação que nós estamos tentando criar aqui. Agora, uma coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte, esse coração ele não só vem e aumenta, ele dá umas pulsadas, ele bate, ele faz a gente vai fazer isso também. Então pega a sua agulha aqui e eu acho que eu poderia ficar aqui no tempo, vamos ficar no tempo 20 aqui, ó. Então deixa bem no tempo 20, é só você ficar olhando aqui, tá? Arrasta a agulha até chegar no tempo 20. Vou criar mais um keyframe de Scale, vou avançar aqui uns 3 frames, ó. 1, 2, 3, até o tempo 23, vou criar mais um e vou avançar mais 3 de novo. 1, 2, 3, até chegar no tempo 1 e 2, ou seja, 1 segundo e 2 quadros e cria de novo esse aqui. No tempo desse aqui certinho, ó, fica em cima dele, eu vou mudar o valor para 110, que é o mesmo valor, né, de quando ele aumentou de tamanho neste keyframe aqui. Então a gente vai ter isso, ó. Ele aumenta de tamanho e dá uma pulsada, ó. Tuf. Tá vendo, ó? Tuf. Só que eu vou fazer mais uma vez. Então presta atenção. Você vai ficar no tempo deste terceiro keyframe que a gente tem aqui, seleciona os 3, pressiona Ctrl C para copiar e pressiona Ctrl V para colar. Então eu tô repetindo, certo? Aqui ele tá do tamanho normal e esses do meio ele dá uma certa pulsada. Vai ser como se ele pulsasse 2 vezes, ó. Tuf, tuf. Tá vendo? Então aumentou, ó. Tuf, tuf. Maravilhoso.
É isso que nós queremos. Só que eu vou pegar aqui também, que eu estou exatamente nesse keyframe aqui, ó, que é o tempo 1 e 8, né, onde ele termina. E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou vir e avançar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Sei lá, uns 5 frames a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar todos esses aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então ele vai pulsar aqui, ó. Tuf, 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 tuf. Tá vendo? Como se fosse 2 pulsadinhas. E aqui ele tem um intervalinho só um pouquinho maior mesmo. Só que a gente pode melhorar os keyframes. Já sei, você vai falar do gráfico de velocidade. Sim, você poderia manipular pelo gráfico de velocidade, mas aqui eu queria que ele só suavizasse um pouco as animações. Então você pode clicar e selecionar assim, ó, arrastando e selecionando todos os keyframes, ou seja, fazendo uma área, né, selecionando todos eles, ou clicando em cima da propriedade Scale, do nome. Aí você pode clicar em cima de qualquer um deles com o botão da direita, Keyframe Assistance, e você coloca essa opção chamada Easy Easy. É a mesma coisa que você pressionar F9. Isso faz com que as animações fiquem levemente mais suave entre um keyframe e outro. E aí você tem uma sensação um pouquinho melhor. Eu acho que já tá bem mais charmoso, não é? Espero que você diga sim, porque eu achei que ficou bem legal. Agora a gente vai animar o quê? O nosso olho direito. Então eu vou esconder as opções dessa camada aqui, vou nas opções aqui do traço, vamos no traço reto. Só que como eu sei que eu quero animar a forma dessa camada, ao invés de ir lá dentro, aqui na opção de Content, Group, Path, eu já vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a camada e aqui em cima eu vou buscar o nome Path, ó. É como se fosse um filtro. Então ele já mostra para mim a propriedade Path e eu vou criar um keyframe exatamente no tempo 0, deixando a agulha no tempo 0. Na camada do traço redondo, mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, e buscar Path e eu já crio um keyframe aqui também. Para ficar mais fácil, visualmente, eu vou selecionar essas duas camadas, ó, traço redondo, seguro Ctrl, clica no traço reto e pressiona a tecla U. Pressionando U, você limpa tudo e mostra só a propriedade que tem keyframes. Fica bem mais fácil do que você ir lá e ficar vendo tudo aquilo de opçõezinhas do lado. Vai no tempo 10 aqui, que você já sabe como é que faz. Pode pressionar um page down, né, 10 vezes, ou você arrasta aqui e vai olhando no cantinho. Chegou no tempo 10? Cheguei, professor, o que eu faço agora? Eu vou criar outros keyframes. Então clica aqui neste carinha e nesse carinha. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou vir e ir por tempo 0. No tempo 0, presta atenção. Eu vou vir aqui, pode ser qualquer um dos dois keyframes aqui, ó. Você pode clicar nesse primeiro aqui de cima, que é o traço redondo, ou de baixo, que é o traço reto, tanto faz. Eu vou no de cima, porque ele já está em cima mesmo, que é o traço redondo. Clique e arrasta, pegando todos esses quadradinhos aqui, ó, que a gente tem desse lado direito. O que você faz agora? Clique, presta atenção, vai ter umas bolinhas aparecendo e uns quadradinhos. Você vai clicar nos quadradinhos aqui, ó, ou qualquer um deles. Clique e arrasta, e quando você arrastar, segura Shift, para ele não distorcer assim, ó. Então segura o Shift e dá uma esticada boa nele, mais ou menos isso aqui, ó. Seleciona agora esse aqui de baixo, que é o outro traço que a gente tem. Seleciona os dois pontinhos da esquerda e estica também para ele ficar mais ou menos o mesmo comprimento aí, ó. Além disso, eu vou ficar um pouquinho mais longe da minha tela e ainda clicando aqui no primeiro keyframe, pode ser, sei lá, no traço, tanto faz os traços, tá? Pode ser o primeiro ou o segundo, tanto faz. Clicando aqui, eu vou clicar agora e selecionar qualquer quadradinho, ó, e arrastar segurando o Shift. Quando você seleciona o keyframe aqui de uma vez, ó, o que ele faz? Ele já seleciona todos os pontinhos de controle que você tem do objeto. E aí fica mais fácil de você manipular o objeto inteiro. Então clica em cima de qualquer quadradinho, ó, arrasta segurando o Shift e joga fora da tela. Ele faz isso, tá vendo? Os traços ficam que nem a boca, né? Meio que comprida no começo e vai ficando um pouquinho mais fina e fica na posição final. Só que do jeito que tá aqui, tá meio chato. Então agora sim a gente vai no gráfico de velocidade. Então seleciona aqui, ó, a propriedade Path, segura o Ctrl e clica na outra Path. Por quê? Porque eu não vou fazer elas individualmente. Eu vou mexer o gráfico aqui e já manipular as duas de uma vez. Então você vai clicar no gráfico de velocidade e aí você tem aqui esses quadradinhos. Só que aqui tem um esquema, tá? Que é o seguinte, ó. Quando você tem aqui mais de uma propriedade selecionada, se eu clicar em cima só, direto assim, ó, cliquei e soltei. Conforme eu movo aqui, tá vendo, ó? Tem uma outra linha embaixo. Tô vendo, professor, o que é essa outra linha quadrada aqui reta? É a outra propriedade Path. Então, para selecionar aqui os dois mesmo, eu tenho que clicar e arrastar assim, ó, pegando esse quadradinho. Aí eu vou pegar os dois keyframes das duas camadas que tem o Path. E fica um pouquinho difícil de ver aqui. Então você pode usar aqui esse slide embaixo, ó, que é essa bolinha, e você pode arrastar um pouquinho mais para sua direita, até você conseguir enxergar a bolinha que está no cantinho. Só que fica meio chato, por quê? Porque depois que você fez a seleção aqui, você tem que meio que tirar a seleção e aí você seleciona de novo. Agora sim você consegue ver essa bolinha bendita. Então puxa todo para a parte de baixo, né? Até encaixar certinho aqui, ó, no pontilhado, e puxa tudo para sua esquerda. Agora a gente tem isso, ó, velocidade rápida no começo e ele vai parando bem devagarzinho, bonitinho. Não preciso mais do gráfico de velocidade, então eu vou simplesmente vir aqui, ó, e desativá-lo. Agora uma outra coisa que acontece é o seguinte, esse olhinho, que é esse X que vem na tela, ele não faz só esse movimento, né? Ele não vem ali e para. Assim como o coração, que meio que faz um outro movimento, né, uma outra animação, ele meio que vai girar. Então ele vai fazer um movimento assim de X, aí ele gira,
e depois ele gira de novo. É isso que a gente vai fazer. Só que fazer isso aqui, por essas camadas, ai meu Deus do céu, vai ser meio chato. Então eu vou criar uma outra camada que vai ser um controlador para essas daqui. E aí por ele a gente anima essa parada. Então eu vou lá em cima na opção de Layer, New, e em New você coloca Null Object. No Null Object eu vou me aproximar um pouquinho aqui, ó, e com o nulo selecionado e a ferramenta aqui de movimentação, eu vou clicar, você pode clicar aqui, ó, meio que em cima dessas linhas, tá vendo? Tem umas linhas aqui, ó, do nulo. E aí clicando nas linhas, ó, você pode movimentar. A ideia é colocar esse cantinho esquerdo do nulo mais ou menos no meio dessa área. Se você quiser, você pode meio que arrastar aqui por essa linha que eu te falei, ó, até você achar mais ou menos o meio, e você vai usando as setas do teclado para subir e descer, fazendo com que esta linha que a gente tem aqui em cima, ó, fique mais ou menos no meio aqui desse canto, tá vendo? Bem nesse bico aqui onde você tem esse X. E essa outra linha aqui vai ficar nesse bico. Então eu vou meio que jogar um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para a esquerda. Pronto, tá mais ou menos no meinho do objeto. Agora o que acontece? Eu preciso prender as camadas do traço nessa camada do nulo. Então o que você vai fazer? Na camada traço redondo, do lado você tem a opção de Parent e Link, tá vendo? Tô vendo, professor, o que é isso aqui? Isso aqui faz com que essa camada se prenda no nulo. Então primeiro você vai clicar no espiral e arrastar o espiral até essa camada nulo. E a camada traço reto, que é a outra que eu não fiz ainda, vai no espiral dela e arrasta também pro nulo. Feito isso, ó, pronto, tá funcionando perfeitamente. Presta atenção, não é esse espiralzinho aqui dentro, tá? Que tá do lado aqui da propriedade de path. É esse espiral aqui, ó, que tá nessa opção. Se você fez errado, dá um Ctrl Z para você voltar umas etapas e faz de novo. Eu até posso, ó, clicar nessas setinhas dos traços aqui para esconder porque eu não preciso mais. Agora o que a gente vai fazer? Vamos animar esse nulo maravilhoso. Para animar o nulo, eu vou ficar em algum tempo aqui da timeline, pode ser o tempo 1 segundo aqui, ó. Tempo 1 segundo, vem nas propriedades do nulo, entra dentro delas aqui, ó, até você achar a propriedade de rotação. Ou para ficar mais fácil, pressiona a tecla R. Pressionou R, já mostra só a rotação, sem mostrar tudo aquilo de propriedade. No tempo 1 segundo, você vai criar um keyframe aqui de rotação, e aí eu vou avançar aqui uns 5 frames, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até o tempo 1 e 5. Vou mudar esse valor aqui para 45 graus. Então olha só que legal. Ele estava aqui, ó, ele gira um pouquinho para cá. A partir desse keyframe eu vou mais um 5 na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou criar mais um keyframe aqui, do jeito que tá. Vou manter os 45 graus. E vou mais 5 para frente, 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar mais 45 graus. Se você não sabe fazer a sua conta, não tem problema. Você pode clicar aqui em cima do 45. E no final do 45 aqui, ó, você coloca mais 45. Quero que ele sempre gire 45 graus. Então 45 mais 45 dá um Enter, 90 graus. Olha só que legal. Ele gira e gira depois de novo. Só que para ficar um pouco melhor essa sensação, a gente pode mudar o quê? A gente pode mudar o gráfico de velocidade. Só que eu vou fazer uma coisa aqui mais fácil, tá? Eu vou selecionar todos os keyframes, botão da direita, Keyframe Assistance. Não, te enganei. Você vai nessa aqui, ó, Keyframe Velocity. No Velocity, eu vou mudar esse Influence para um 70. Então ele vai ficar 70% suave quando começa o movimento do keyframe. É só dar um OK. Olha só a diferença, ó. Tá vendo? Então ele meio que gira, dá uma paradinha, ó, e depois gira de novo. Eu acho que tá bem legal. Eu vou aproveitar essa mesma animação e colar um pouquinho mais pra frente. Então eu vou, na verdade, se eu pegar a mesma animação, vai dar uma sensação errada, né? Eu preciso que ele continue girando. Então vamos manualmente mesmo, ó. Pega a agulha, coloca no tempo 2 segundos. Vou criar um keyframe do jeito que tá. Vou avançar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vem nos 90, no final dos 90 você pode colocar aqui mais 45. Então ele vai girar aqui para 135 graus. Avança 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cria mais um keyframe do jeito que tá. Avança 5. E aí você muda aqui 135, no finalzinho mais 45. Não sei quanto é isso, 180. Estou péssimo na matemática hoje. E olha só que legal, girou, girou. Girou, girou. Você percebe que tá um pouco diferente aqui, ó. O movimento dos primeiros keyframes, esses 4, tá mais bonitinho, ó. Ele gira mais rápido. Esse aqui tá meio porcaria de novo. Por quê? Porque ao fazer isso aqui, ele perde aquela parada do keyframe velocity, porque eu criei outros keyframes. Então eu vou de novo aqui, ó. Fazer a mesma coisa que eu coloquei, tá? 70, 70 e dou um OK. Só que lembrando, selecionando todos os keyframes agora. Então a gente vai ter isso, ó. Os traços vêm, depois ele gira, gira e gira, gira. Maravilhoso. Achei bem legal. Acho que é uma animação bem estilosa e estou gostando bastante. Agora vamos lá, uma coisa que a gente vai fazer nas animações, e uma coisa muito comum, mas muito comum mesmo, quando você tem animações motion graphics. Motion graphics são animações de elementos, que podem ser textos também e tudo mais, mas geralmente não são animações de personagem. Até pode ter personagem, mas geralmente animações dos elementos. É você não animar tudo de uma vez, ó. Porque, pô, a gente teve maior trabalho, né? Pra fazer aqui a barra embaixo, o coração, esse xizinho e tudo mais. Então, colocar tudo de uma vez, assim, ó, do jeito que tá, vindo de uma vez, não é legal. É legal você contar como se fosse uma história. Primeiro vem um, depois vem outro e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou esconder a camada aqui do nulo por enquanto. E aí eu vou pensar em qual é a sequência que eu quero. Seguindo a animação original, a primeira coisa que aparece é o coração. Então, eu vou vir aqui avançar, sei lá, nos 10 quadros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o tempo 10. E eu vou arrastar essa
camada aqui, ó, do traço que a gente tem um traço reto, que é esse aqui que vem da esquerda, tá vendo? Então eu posso fazer com que venha, sei lá, o traço esquerdo primeiro, depois o traço da direita, né? Que são os dois traços diferentes, que é o traço reto e o traço redondo. Então no tempo 10, o que você faz? Clica aqui e pega qualquer traço. Nesse caso eu acho que eu vou fazer o traço reto mesmo. Pega o traço reto, arrasta ele, tá vendo? Clicando bem aqui em cima, ó, dessa barra. Arrasta até esse comecinho ficar exatamente aqui na agulha. Se você quiser, conforme você arrasta, segura Shift, ó. Ele trava na agulha. Então essa animação do traço começa um pouquinho depois que o coração aparece. Eu vou avançar mais uns 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar o traço redondo e vou arrastar o redondo, ó, para que ele comece aqui, nesse tempo que é equivalente a 15 frames. E aí eu posso vir na boca e eu vou até o tempo, sei lá, tempo 1 e 15 mais ou menos aqui, ó. No tempo 1 e 15 eu vou alinhar a boca para que ela comece aqui. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha o coração primeiro, ó, na sequência as linhas. Então aqui, ó, conforme tem a parte do traço que vem, a ideia é primeiro isso, tá? Primeiro vai vir o coração. O coração veio, certo? Vão vir os traços. Quando os traços se formam na tela, o coração começa a bater. O coração começa a bater, ó, certinho. Depois que o coração dá essa batidinha dele aqui, aí entra o quê? Entra a parte da barra. A barra embaixo. Depois que a barra vem para a parte de baixo, aí começa a girar esse X aqui. Então a gente tem que estar controlando isso. Então primeiro, ó, o coraçãozinho veio, vem os traços. Quando os traços vêm, o coração já começa a bater, ó. Tchu, 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 tchu. Só que aí eu preciso controlar isso aqui. Por quê? Porque esses traços aqui, ou melhor, o X que a gente tem, né? O X meio que está rotacionando muito cedo. Então eu posso selecionar aqui o nulo, pressionar U para ver os keyframes que a gente tem, e eu vou arrastar esses keyframes todos aqui, ó. Pega todos eles e joga eles para que eles comecem lá pro tempo, acho que é o tempo 1 e 18, ó. Vou pegar a minha agulha e colocar no tempo 1 e 18 aqui, e eu vou alinhar esse primeiro keyframe para que ele fique exatamente aqui. Então a ideia é só, coração primeiro, o coração não bateu ainda, tá? Ele só apareceu. Vem os traços. Quando o traço quase começou a fechar aqui, ó, quase ficou na posição. O coração já dá uma primeira batidinha. O coração deu a primeira batidinha ali, ó. Quando ele tá terminando a segunda batidinha dele, vem a barra. Então a barra já fecha. Antes que o coração termine o movimento, a barrinha chegou embaixo. E aí, na sequência, você tem o giro que começa desse xizinho que a gente tem aqui, ó. Tá certo? Então tudo sequencial. Coração, ó, tracinho, barrinha, e começou a girar e girou até o final. Última coisa que tá faltando aqui também é que o coração ele bate depois de novo, depois que você tem os giros aqui certinho. Então eu vou selecionar aqui, ó, a camada do coração, pressionar U para ver os keyframes. Na verdade eu tô na camada errada, eu selecionei boca, é coração. Agora sim, pressionei U e aí a gente tem esses coraçõezinhos aqui, né, que são esses keyframes que simbolizam o coração batendo. Eu vou pegar qualquer um deles, pode ser esses blocos aqui ou esse bloco, os dois simbolizam a mesma coisa. Dá um Ctrl C, arrasta a sua agulha um pouquinho mais para frente, até o tempo 2 e 15 talvez aqui, ó. E dá um Ctrl V. Então tem isso, ó. O negócio gira, conforme ele dá a primeira girada aqui, o primeiro grupo de giros, ó, o coração meio que vai bater um pouquinho de novo, ó, e ele continua girando. Então tá lá, nossa animação rolando lindamente. Essa parte aqui já foi, que era a parte mais difícil. Eu sei que você vai dizer, professor, ai, é muito difícil, meu Deus, estou desistindo. Não desista, você não vai desistir não. Se você chegou até aqui, você consegue chegar até o final. O que eu vou fazer por último? Eu vou animar só um elemento, que na verdade é o quê? Quando chega no final e os elementos eles se mexem todos, a boca estica e ela amplia assim, ó. Então ela vai esticar pro lado e automaticamente esticar. É o que nós vamos fazer, mas antes eu vou parar esse vídeo aqui e trocar a bateria da minha câmera porque está em 10%. E essa câmera é muito traíra, porque quando chega em 7, 8% ela desliga do nada, então eu já volto. Você não vai nem perceber. Voltei! Essa aqui já é uma câmera nova. Câmera nova não, câmera nova é loucura. Bateria nova. Então vamos nessa, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou arrastar a minha agulha. Pode ser até o tempo, pode ser até um tempo 3:20 mais ou menos aqui, ó, tá? Então vai lá no tempo 3:20, se você também quiser pode ser um pouquinho mais pra frente, mais pra trás, tanto faz. Eu tô fazendo um tempo exato, só pra gente ficar juntinho, bonitinho, mas se você quiser você pode ir pra outro tempo também. Nesse tempo aqui, eu vou vir aqui, ó, na boca, então nessa boca aqui eu vou pressionar U pra ver os keyframes de path, e no tempo 3:20 cria um keyframe aqui de path do jeito que tá. Eu vou avançar aqui 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5 e vou pro tempo. Na verdade eu acho que eu tô no tempo errado aqui, né? É, não tá certo, 3:20, vai no 3. Na verdade eu poderia colocar isso, acho que talvez um pouco antes, vai. Vou fazer o seguinte, ó, vou ficar no tempo 3. E no tempo 3 eu vou arrastar aqui, ó, esse keyframe que eu acabei de criar pra ele ficar alinhado aqui, tá? Então deixa aqui que fica mais fácil. Tempo 3, vou avançar 5. 1, 2, 3, 4, 5, ó, cai no tempo 3 e 5 certinho. E agora eu faço o seguinte, eu vou ficar do jeito que tá aqui, vou selecionar esses pontinhos da esquerda assim, ó, e vou clicar e arrastar com Shift, para ele manter alinhadinho. Os da direita também, a gente estica para cá. Tô fazendo um pouco mais rápido, porque a gente já viu isso aqui antes, né? Não me diga que você não lembra dessa paradinha, porque eu tenho certeza que você lembra. Eu acho, tenho quase certeza. Vou avançar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pegar esses dois pontinhos de cima e vou puxar tudo para cima, segurando o Shift. Se quiser, você pode até ficar um pouco mais longe, assim, ó, para enxergar um pouco melhor. Avança mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou puxar agora o da base. Então eu pego os dois pontinhos de baixo, clique e arrasta com o Shift. O que a gente tem é isso, ó.
Tá vendo? Ó? Ele foi estica para as laterais, estica para cima e estica para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu tava no tempo 3:15. Eu vou avançar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou criar um keyframe do jeito que tá. Então é só clicar aqui, ó, nesse quadradinho e vou avançar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer o quê? Vou puxar tudo para cima. Então eu posso selecionar esses dois pontos de baixo e mover os dois para cima, segurando o Shift até eles saírem da tela. Então é como se eles viessem aqui, ó. Esticou, depois simplesmente saiu. A movimentação tá meio porcaria, então seleciona todos os keyframes, botão na direita, Keyframe Velocity e coloca os Influence para 70 e esse aqui 70 também dá um ok. Pronto, olha só que legal. Pronto, é como se fosse um efeito glitch, né? Fora de sintonia, alguma coisa meio que preencheu a tela e tudo mais. No finalzinho, a ideia é fazer com que as outras camadas aqui também, dos nossos olhinhos, né? E os outros elementos que tem, eles não apareçam mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e esconder essas outras camadas para não ficar difícil de enxergar isso. E nesse momento aqui, ó, que ele amplia a tela toda, que tempo 3:12, 3:15 mais ou menos, eu vou pegar as outras camadas que são essa aqui, ó, coração. Para que você vai fazer? Você vai vir bem no final da camada aqui, ó. E não, você não vai, presta atenção. Você não vai clicar em cima dessa barra. Você vai clicar no finalzinho aqui, ó, que aparece duas setinhas, tá vendo? Tô vendo! Puxa tudo até ela encaixar certinho aqui, ó. Nesse mesmo tempo da agulha. Mesma coisa com a camada traço. Pode pegar duas camadas de uma vez, ó. Então eu peguei a camada traço e vou posicionar aqui. Só tem um problema. A camada traço eu joguei pra frente. Então eu não consigo enxergar o final dela. O que você pode fazer? Você pode usar um atalho. O atalho é Alt e você pressiona a tecla fechar colchete. O que é o fechar colchete? É esta tecla aqui, ó. Que são símbolos que você tem aí. Então você tem abrir colchetes e fechar colchetes. Você coloca fechar colchetes, o finalzinho já aparece aqui, e aí você pode talvez puxar um pouquinho mais para cá. Olha só que legal. Então quando a barra preenche, ó, e ela some, os elementos não estão mais lá. Por quê? Porque eu tirei os elementos. Então a partir daqui a camada existe. Mas como eu não estou enxergando essa barra aqui, ó, é como se ela não tivesse aparecendo. Legal. A gente já fez praticamente a parte final. Tá faltando, calma, não desiste não. Falta só um negocinho, só um bloco que a gente vai colocar na frente aqui, que vai meio que limpar a tela inteira. Então, mesma coisa que eu já fiz antes, tá? Eu vou vir aqui e eu acho que eu vou ficar no tempo inicial mesmo, para ficar um pouco mais fácil, ó. Tempo inicial. Clica aqui, ó, com o retângulo que a gente tem. Clique e arrasta na tela, ó, e faz um retângulo aqui, de forma que ele fique maior do que a tela total mesmo. Qual que é a ideia desse retângulo aqui? Ele vai meio que só passar na tela e vai embora. É coisa básica. Então eu vou vir aqui, ó, no tempo zero. No tempo zero eu poderia vir aqui nas opções de Content, entrar lá e usar o Path aqui e tudo mais, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou entrar em Transform e vou criar um keyframe aqui, ó, de Position, certo? No Position eu vou vir aqui, ó, e já mudar esse retângulo todo jogando para baixo, certo? Então no tempo zero, ó, essa é a posição do retângulo. Vou avançar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, na tecla Page Down. E eu vou colocar o retângulo todo aqui, ó, preenchendo a tela de novo. E de novo, 1, 2, 3, 4, 5. E vou subir o retângulo para que ele não vá embora. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, no meio da tela. O que eu vou fazer? Selecionar os keyframes de novo. Vou no Keyframe Velocity e eu vou te mostrar um atalho, que é mais fácil aqui, tá? Seleciona todos eles e pressiona Ctrl Shift K. Ctrl Shift K, ele vai cair no Keyframe Velocity, eu vou colocar 70 e 70 e pronto, a gente tem isso aqui, ó, um retângulo que faz tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o final da camada do retângulo aqui e limitar, ó, para que ela fique nesse momento aqui do meu último Keyframe. Então ele faz isso, tá vendo? Ele passa meio como se fosse rápido e no final ele simplesmente some. Só que ele não está no momento certo. Eu vou pegar aqui esta camada inteira e jogar para frente, para que ela fique mais ou menos aqui, ó, depois que essa outra barra começou a aparecer. Então tem essa aqui, certo? Que é a boca que expandiu e ficou um pouco mais esticada. Eu acho que eu posso colocar isso aqui no tempo 3 e... Vou colocar no tempo 3:20. Então a linha aqui, ó, fica com a agulha no tempo 3:20 e coloca o começo dessa camada aqui. Então a gente vai ter isso, ó. Tá vendo que bacana? Então você tem o primeiro retângulo ali, que aquele lá esticou, foi para cima, foi para baixo. Aí meio que tem esse borrão aqui e esse borrão leva os dois. Se quiser, você pode até colocar um pouquinho mais para frente aqui, ó, para a gente conseguir ver esse primeiro retângulo indo embora. Então eu alinhei aqui no tempo 3:22. Então o primeiro retângulo vai embora, que é a boca ali, ó. E esse aqui na sequência, ó, já vem meio que limpa tudo. E aí você tem uma sensação como se fosse um efeito que, sei lá, a televisão desligou o monitor do nada, né? Como se fosse uma coisa meio glitch, assim, que é fora de sintonia. Feito isso, terminamos. Nossa animação está finalizada. Eu gostei demais disso aqui. Embora esse tutorial tenha ficado muito mais longo do que eu imaginei a princípio. Mas eu vou fazer o seguinte agora, tá? Eu vou colocar só um efeitinho aqui. Então a animação tá feita, tá certinho. E aí a gente vai colocar só um efeito. O que eu vou fazer? Eu vou vir. Vou ficar em algum momento que eu consiga enxergar todos os elementos. Aqui nos tempos 2 segundos, mais ou menos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma camada de ajuste para ficar mais fácil. Então eu vou lá em cima, ó, na opção aqui de Layer. Layer eu vou em New. Em New a gente coloca a opção aqui de Adjustment Layer. O que é isso aqui? É uma camada
que tudo que eu tiver de efeito nela vai afetar todas as camadas de baixo. Então, na ordem das camadas, por favor, se a sua camada estiver no meio das outras assim, ó, joga o Adjustment Layer em cima de tudo aqui, ó. E se você quiser até clicar nesse quadradinho, muda a cor, vou colocar um Orange aqui, só para ficar uma cor diferentona, mais fácil da gente identificar. Seleciona a camada de ajuste, vai lá em cima na opção de Effect, coloca a opção de Channel e coloca essa opção chamada Invert. O Invert inverte as cores. Então agora sim é a animação mesmo, que ela é o fundo preto e os elementos brancos. Então é a mesma coisa, mesma animação, tudo certinho, só que com as cores invertidas. Ainda aqui nesse tempo, que eu consigo enxergar os elementos, eu vou colocar um efeito que se chama Chromatic Aberration. O que é isso? É um efeito que existe muito quando você tem, sei lá, uma filmagem, uma fotografia, e de acordo com a iluminação que entra na lente da câmera, ela cria um pequeno... É como se os canais da imagem, os canais de cor, eles meio que saíssem fora de sintonia. Então seleciona o Adjustment Layer, vai lá em cima da opção de Effect. Em Effect eu vou usar aqui umas opções desses RG Motion, que vem junto quando você instala o aplicativo da Maxon, né, que é o aplicativo que fez aqui o cinema 4D. Então nessa opção de RG eu tenho RG Distortions e eu vou colocar essa opção aqui chamada Unichromatic Aberration. Se você se aproximar um pouquinho, olha só que legal. É esse efeitinho aqui, ó. Ó, ele diminui um pouquinho, ó, e as bordinhas ficam um pouquinho mais azulada e um pouquinho mais vermelho. E aí o que você pode fazer nesse Unichromatic Aberration é mudar essa opção aqui de Distortion. Porque esse Distortion, o que ele faz, ó? Quando você tem os retângulos no final, tá vendo, ó? Ele meio que deixa eles meio que esticados de um jeito maluco, ó. Quanto mais Distortion, mais ele cria essa distorção. Não acho legal, vou colocar 0. Se quiser só um pouquinho, vai só para dar um charminho, 0,1 aqui ou 0,3 eu acho talvez, ó. Só para dar um pouquinho, acho que na animação original não tem isso, mas eu gostei e eu vou usar isso aí, tá vendo? Então a animação tá certinha, com os efeitos de glitch, né, que é esse Chromatic Aberration, e tudo certinho, bonitinho. Se você não tiver, fala, professor, tava tudo certo, mas eu não tenho esse Unichromatic Aberration, ah, que triste. Calma, relaxa, você pode colocar um outro efeito, ó. Eu só vou clicar no FX aqui do Unichromatic para tirar, e você pode vir aqui no painelzinho de Effects and Presets, e aqui você coloca, ó, Chrome, HRO, eu quase falei errado. E aí você pode colocar esse efeito aqui, ó, que se chama VR Chromatic Aberration. Não é exatamente a mesma coisa, mas ele cria uma sensação bem parecida. E aí você pode mudar esses valores aqui, ó, de Aberration para um -2, e esse aqui você coloca uns 2, ó. É bem parecido com aquele outro tipo de efeito. A diferença vai ser nos cantinhos, ó. Os cantinhos ele dá uma distorcida meio maluca. Por isso que esse outro efeito aqui é um pouquinho melhor, que ele não faz isso aqui também, tá? E aí você até poderia vir aqui também na opção de Fall Off, Invert, para tentar meio que mudar aqui o Chromatic Aberration, mas não é tão legal. Esse outro aqui de Uni Chromatic Aberration funciona melhor, tá? Mas se você não tiver, você pode usar esse outro que eu acabei de mostrar para você. Por último, é claro que você vai falar, professor, eu adorei essa animação, eu quero muito exportar isso aqui, transformar em um vídeo e postar no WhatsApp, postar para o mundo ver que eu sei fazer isso. Então o que você faz? Você precisa exportar o seu projeto do After Effects. E eu já fiz um tutorial explicando como exportar, né, que é transformar em um vídeo, então não vou fazer de novo, tá bom? Porque eu não tenho mais paciência para isso. Então clica aqui no card, ó, para você ver como exportar o seu projeto e transformar em um vídeo. Mas calma, não clica ainda. Eu sei que você quer aprender mais do After Effects, não é verdade? Então o que você faz? Vai no primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo para você conhecer os meus cursos online. Lá você vai aprender a parte base do After Effects, mas além de começar no After Effects e entender as coisas mais básicas e estruturais, você vai evoluir também criando dezenas de projetos de animação e efeitos visuais. Então se você quer aprender o After Effects da base e criar projetos incríveis nele, evoluir e dominá-lo, primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo. E falando em abertura, se você clicar neste vídeo aqui do lado, eu te ensino como fazer a abertura da série Round 6 ou Squid Game, que é basicamente a mesma coisa, né? É que o Squid Game é em outros países. Mas se você quiser, eu acho que vale muito a pena porque é um tutorial bem legal que você pode aprender muitas coisas sobre o After Effects. Clica aí do lado porque eu vou embora. Tchau!